Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Agro é o Meu Negócio. Estamos aqui para gravar mais um podcast, trazer mais informação, trocar ideias, falar de assuntos que movimentam o nosso agronegócio, os desafios. Então, hoje nós estamos aqui com uma pessoa bem especial que tem uma experiência de vida muito interessante, que com certeza vai trazer uma experiência diferente, vai trazer formas de pensamentos diferentes do que ela já vivenciou. E uma gaúcha que mora no interior, empreendedora. Então, hoje é um prazer a gente estar recebendo aqui Luísa Comim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, que prazer de participar desse projeto Agro é o Meu Negócio. Então, estou muito feliz em estar aqui, uma honra esse convite e espero trazer algo que auxilie os produtores rurais, as pessoas, que eu traga alguma mensagem, que a minha história de vida consiga auxiliar alguém nos seus processos também e nas suas vidas a campo. Com certeza, com certeza. Gente, a Luísa, ela é de Espumoso, né? E, e ela tem uma história muito interessante e é uma história que a gente quer trazer, como a gente vai ter uma série de vídeos agora daqui para frente, que a gente quer trazer mulheres que se transformaram no agronegócio, porque a gente sabe que mulher é, vamos dizer, é o pilar da propriedade, é o pilar da casa, mas muitas vezes ela não tem a visibilidade que merece. Então a gente quer trazer muito aqui também isso para fazer as mulheres entenderem que elas têm que aparecer, que elas têm que mostrar para que vieram. Não é mesmo, Luiz? É, com certeza. É o agro contando um pouquinho da minha história, então, e do porquê eu estou aqui. Isso. Ah, eu sou filha de imigrantes italianos, então eu falo que a terra é o que nos fez crescer, fez nós nos movimentarmos, né? Fez unir família, fez todo mundo crescer e se desenvolver. E no meu caso, como filha de imigrante, não foi diferente, tanto que até hoje eu estou na terra e falo que a terra é onde eu consigo me reenergizar todos os dias, inclusive para os meus projetos de vida, meus projetos pessoais, meus projetos profissionais. Então, a minha ligação com a água, ela vem de muito, muito lá atrás, né? Então, onde eu moro hoje é uma propriedade que meu bisavô, um imigrante italiano, comprou essa área de terra e teve os filhos lá, a família toda trabalhando junta nessa terra e permaneço lá até hoje. Então, a partir da terra, do agro, né, do produzir, é que se constituiu toda a minha família. Então, eu sou bisneta de produtores rurais, neta de produtores rurais, filha de Nossa. produtores rurais, hoje produtora rural. Então, o agro, assim, é algo que já está no DNA. É muito mais do que um negócio, falo que lá é muito mais do que uma empresa, mas é algo que faz parte já da nossa cultura, da nossa família, das nossas vidas. Não só eu, mas eu tenho uma irmã também. E a minha mãe, a gente comenta que a terra, o agro, para nós é algo que vai muito além, é algo vital para nós, em função de toda essa história. Então, eu sendo filha da terra, eu falo que eu sou totalmente filha da terra, eu moro no interior do interior de Espumoso, Olha nem é só. só no interior, porque no interior das comunidades italianas, a gente tem a comunidade, que é onde se concentram as famílias, e eu moro no interior da comunidade ainda, então eu sou Olha bem só. colona ao quadrado, né? Que é um vilarejo onde esse meu bisavô formou Olha com a só. família, que é a Vila Comim. Então hoje eu permaneço lá, passei toda a minha infância lá. E Então até essa micro-região leva o nome da família de Vila vocês. Comim, isso. É Olha um só. vilarejo no interior da comunidade, que é outro vilarejo de Espumoso, que é no interior do estado. Eu disse, não, é colona e interiorana ao quadrado. Com Muito muito bom. orgulho. Então, eu moro nesse vilarejo até hoje, né? Estive um período fora. E no meu processo de vida, né, sempre ligada com a terra, mas nunca ligada diretamente com o negócio. Certo. Então, a minha história passa pelo adoecimento do meu pai, muito jovem, com 40 e poucos anos, e passou vários anos doente. E isso fez com que houvesse uma sucessão sem ter sucessão. Nossa. Então, acabei
no meio das situações de saúde, acabei assumindo a propriedade, né, com o auxílio da minha mãe, da minha irmã, e junto com a doença do meu pai. Então, foi um processo, assim, de entrada no negócio. Então, na terra eu sempre estive. Certo. Vim da terra, do interior, sou da terra, mas no negócio, a entrada realmente no negócio, na empresa familiar foi dessa forma. Então, foi através da doença do meu pai, né? Certo. Uma fatalidade, que a gente acabou assumindo a propriedade sem sucessão familiar, né? Nossa, Mas é um desafio. desafio que faz a gente crescer. E a terra, ela traz muitas lições para a gente, né? Então, eu falo que essa minha vivência no interior, essa vivência com a terra, essa vivência desses imigrantes, que a gente aprende a ser muito resiliente com as coisas, Sim. né? E a mulher, falando da mulher, que você trouxe o tema mulher, né? A gente tem isso, é nosso, essa questão da flexibilidade, da resiliência. Falo que até a própria maternidade, mesmo as mulheres que não são mães, né? A gente carrega esse conhecimento em nós, mulheres. Então, isso traz toda uma questão de flexibilidade para as coisas, de resiliência, e mais a vivência na terra, que também traz isso. Então, isso me ajudou muito nesse processo de assumir a propriedade sem conhecer nada do negócio, né? Eu falei dessa família de imigrantes porque a gente tem uma cultura muito ainda patriarcal, Sim. centralizada, né? E a minha família, ela vem de imigrantes que trazem essa cultura muito forte, e até hoje, né? Então, quando eu iniciei, eu não conhecia do negócio porque eu não gostava, não. É porque era desta forma. Eram Não, os e filhos homens que assumiam. e na verdade sempre é assim, né? E Geralmente, não é nem por maldade. não. É que os homens, eles, principalmente quando tem filhas mulheres, é aquela Proteção, proteção né? natural né? E meu pai era muito protetor, assim, comigo e com a minha irmã. Então, ele sempre falava, não, isso aqui não é lugar para vocês, né? E a agricultura, ela vem, o agro vem evoluindo muito rápido. Sim. A gente estava conversando antes. Então, quando eu iniciei para agora, isso não faz muito tempo, o quanto mudou. Tanto o papel da mulher, o espaço da mulher, quanto a questão das tecnologias. Então, há um tempo atrás, realmente, era mais rústico, precisava de mais força física, né? Então, era muito mais braçal. Estamos falando de poucos anos. Então, a agricultura, ela se modernizou muito rápido. A tecnologia no agro, assim, desde que eu comecei para agora, né? E como eu disse, foram poucos anos, é gritante, assim, a diferença. Então, imagina da época que eu era menor, né? E meu pai trabalhava. Então, ele via aquele ambiente como algo que, para a mulher, não seria interessante, não seria algo viável, né? Então, era muito cultural. Só que não imaginava que o agro também ia se modernizar tanto, assim. A gente não imagina os avanços, né? Não, e ainda bem, né? Porque hoje está um campo aberto para as mulheres, não só para as mulheres, para toda a população, interagir mais com o agronegócio, para quem já está lá dentro, se evoluir no campo, como vamos dizer assim, até porque a agricultura, ela evoluiu tanto que se a gente não acompanhar, a gente está fora, né? Todos os setores estão assim, né? Então, a agricultura, ela foi para o mesmo caminho. E isso é ótimo, porque facilita muita coisa, viabiliza muita coisa. Mas, Luísa, me conta, como foi quando caiu no teu colo agora, Luísa, você vai administrar, você vai tocar o negócio? Como que foi esse desafio quando você caiu a ficha que era você na frente da produção agrícola? Foi caindo a ficha, assim, foi tudo no susto, porque meu pai, super saudável sempre, e aí de uma hora para outra ele adoeceu. E eu lembro que foi primeira internação dele, ele ficou mais de um mês no hospital. E ali naquele processo precisava assumir a propriedade, porque já ia ser plantio da soja. Nossa, ainda numa época delicada. Marcou muito porque foi agosto para setembro que ele internou, enfim, e adoeceu. E aí, outubro, na nossa região, nós temos o plantio da soja. Certo. E quando ele adoeceu, e aí eu
alguém precisava ir para a propriedade ver o que estava acontecendo, né? Sim. E o nosso modelo, na época, era muito centralizado. Então, era ele que fazia a gestão, era tudo ele. Né? Tinha os funcionários que auxiliavam, mas a centralização de tudo era com ele. Então, se ele não estivesse lá, ninguém mais tinha para tocaria o negócio. tocar o negócio. E aí, na época, ele internado, aí eu fui a campo conversar com o funcionário e, né, o que tem para fazer, o que não tem para fazer. Enfim, comecei a participar um pouco do dia a dia lá. E nesse processo, né, do adoecimento dele, internação, resumindo, toda a equipe saiu. Nossa. Todos saíram. E talvez porque ficaram com medo, instabilidade, e agora é a doente, quem que vai assumir? Enfim, resumindo a história. Meu Deus, a equipe te deixou sozinha. De 30 e poucos anos lá, a vida toda. Deixou sozinha. Aí eu tive que contratar pessoas para fazer o que eu não sabia como fazer, porque, como eu expliquei, não teve sucessão rural, era muito centralizado, né? E na época a gente não conhecia nada do negócio, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã, porque ele não deixava acesso, né? Ele entendia que era ele que precisava fazer tudo aquilo, ele como homem da casa, ele que tinha que tocar o negócio, então ele acabava centralizando para ele, né? Isso outro peso que eu vejo que os homens, né, no geral, carregam, dessa centralização, de ter que ser o centro e acumular todos os papéis, os deveres quanto a provedor. Isso também bem pesado pro masculino. Agora, puxando a brasa pro assado masculino também, né? É verdade. A gente só fala das mulheres, mas tem a parte do homem também. Sim. E o quanto essa nossa cultura também é pesada pro homem. É muito pesada, porque queira ou não queira, o homem acaba segurando toda a gestão, mas ele segura todos os problemas também. Né? Então, eu vi isso acontecer com o meu pai, sabe? Então, eu vejo, assim, um dos motivos do adoecimento dele foi essa centralização, foi não cuidar do próprio emocional, não dividir, centralizar, achar que ele tinha que cuidar de tudo, que ele tinha que dar conta de tudo, né? Então, como você falou, não só da gestão, mas também das situações, dos desafios, né? Isso é um peso muito grande que a gente vê a campo até hoje. Porque como eu acabei entrando no negócio, eu acabei entrando também desenvolvendo pessoas no meio rural e a gente vê esse cenário ainda, né? Diminuiu bastante, mas esse peso para o masculino ainda muito latente. Então, na época, eu contratei pessoas para fazer o que eu não sabia como era para fazer. Aí eu me apoiei muito em cooperativas, eu sou super cooperativista, eu falo que em qualquer setor a união das pessoas, ela faz total diferença. Com certeza. Quando a gente trabalha em parcerias, quando a gente trabalha em grupos, em união para fazer as coisas fluem, né? A gente consegue se apoiar e crescer de forma exponencial e não só linear. Então, onde eu me apoiei foi em cooperativa. Então, eu falo que foi onde assim, eu me senti em casa também, porque eu era uma menina apavorada, com o pai doente, tinha minha mãe, minha irmã, nós todas envolvidas com a doença, e a propriedade tinha que andar, porque o agro tem isso, não tem como, vamos parar um mês, e aí depois retorna, não. Chegou a época de plantio, tem que plantar, chegou a época de manejo, tem que manejar, não tem que fazer, tem que dar sequência. E aí, na época, contratei, aí me apoiei muito em cooperativa, sou grata, assim, imensamente ao nosso sistema cooperativo, que foi onde eu consegui apoio, onde eu consegui me sentir segura. Olha só. E aí, através de pessoas muito especiais, assim, tanto agrônomos quanto técnicos, pessoas que me auxiliaram realmente a campo, que eu sou grata até hoje, assim, pessoas que me acompanharam nesse início e foram fundamentais para que eu conseguisse, né? Então, principalmente por acreditarem em você, né? Eu me cerquei de pessoas assim, né? Fui muito abençoada, me cerquei de pessoas maravilhosas que me auxiliaram. E aí eu fui fazer o primeiro plantio. Nesse primeiro plantio, foi aí que assim, eu percebi o que eu estava fazendo. Aí depois que eu plantei, eu me assustei, eu pensei, e agora? Será que vai nascer? Será que não vai nascer? A insegurança bate. A insegurança, porque eu sempre morei no interior.
continuo no interior, mas eu nunca participei do negócio. Né? Nunca estive lá a campo, nunca entendi como o negócio funcionava, porque existia uma barreira. Ninguém deixava. Né? Ninguém deixava essa proximidade. E aí eu plantei, e aí depois eu fui, em cada área de terra, fui lá rezar para que nascesse. Por favor, tem que nascer. E aí eu peguei, no primeiro ano, eu peguei uma estiagem. Então eu comecei, né, nós vínhamos falando antes também da questão hoje da crise que nós estamos, né, do momento de caos que está, e pegou uma crise aí econômica e a parte de climática também, né? Vários anos. Então, realmente, nós estamos num momento delicado. Mas, assim, por experiência própria, não tem desafio que a gente não supere. Esse eu aprendi no desafio e foi muito, muito fortalecedor para mim. Se eu não tivesse aprendido dessa forma, talvez não, com certeza eu não seria quem eu sou hoje e não faria tudo o que eu faço hoje. Não seria tão realizada com a minha vida hoje. E esse desafio inicial, né, tanto com a doença, quanto com o plantio que eu não sabia se ia nascer ou não. Olha só. Já o primeiro plantio já com uma estiagem. Né? Nossa. Então foi um desafio, assim, mas foi fortalecedor. E sempre a gente consegue se reestruturar no meio disso. Não, e o interessante de toda essa história é que você nadou contra a maré realmente, porque, primeiro, na maioria das vezes, uma mulher na tua situação, o primeiro passo seria talvez arrendar, passar a gestão para outra pessoa e não cair de cabeça dentro do negócio como você fez. Então, isso já mostra a pessoa que você é, né? Enfrentar esse desafio que não é nada fácil. Não é fácil para os homens. Imagina para alguém que está entrando no negócio sem conhecer, sem saber o que fazer. Então, olha, aí já foi um desafio ainda muito maior. Né? Mas foi assim, eu agradeço cada momento exatamente como foi. Hoje eu entendo tudo. Como foi. Agradeço demais o meu pai, né, por tudo que ele deixou, inclusive os desafios. Claro. Eu acho que o pai é para desenvolver o filho. Né? É isso aí. Então, da forma dele, ele foi o melhor pai que eu poderia ter na vida. E a minha mãe, da mesma forma, o apoio sempre a minha irmã. E eu falo que eu não sei se eu fui corajosa, ou fui teimosa, ou fui louca. Alguma coisa. Ou um pouco de cada, né? Falo que gringa é teimoso, então eu tenho essa vantagem, né? Eu fui na teimosia, não. Eu vou fazer acontecer. E ainda bem, estamos lá com a propriedade. A família toda segue trabalhando. Olha só. Já temos sucessores lá, tenho um sobrinho, uma sobrinha que já amam e estão sempre lá a campo já, bem pequenininhos, né? Então, isso já olhar para eles já vale a pena tudo que a gente passou e que fez e manteve. Não, e até porque hoje você vê para eles que eles estão nessa sucessão por conta do que você fez no passado, Exato. porque você enfrentou. Que se não fosse você, não ia ter outra pessoa. Então, talvez a família no agronegócio teria tomado outro rumo. Outro rumo, né? Com certeza. E para ver como é importante, e a gente sempre busca falar, como é importante inserir os filhos no meio rural. Como é importante inserir os filhos nos negócios da família. Independente só de ser no ramo rural, mas em todos os ramos, o filho tem que crescer respirando. Eu falo, filho ou filha tem que crescer respirando o que o pai faz, o que a mãe faz, né? Criando o amor, criando o conhecimento pelo que eles fazem, né? Até para quando surgir a necessidade de se enfrentar ou de se assumir o negócio, já ter aquele amor dentro da criança, dentro do jovem, né? Para seguir em frente. É lá pequenininho que as coisas começam, né? Isso mesmo. Nós somos numa realidade no Rio Grande do Sul que a grande parte das propriedades são pequenas e médias. Né? Então, isso demanda trabalho familiar. A gente sabe que é inviável, né, nas propriedades, não conhece a realidade. Então, a maioria das propriedades é a propriedade familiar. E precisa de sucessão. Sim. Então, como que o filho vai ter amor por aquilo ali, vai querer
né, fazer uma sucessão se não existe essa introdução desde de pequeno. Isso. Uma vez, antes de acontecer tudo isso, de eu assumir, eu escutei de um produtor rural que ele estava preocupado, e eu falei da situação, eu sempre me preocupei com isso, porque eu queria sempre entender do negócio, mas eu era barrada. Eu sempre fiquei naquela tentando entrar no negócio, mas sempre fui barrada. Até que a vida empurrou, né? Não teve outra opção. Olha só. Quer dizer, opção teve, né? Mas eu acolhi aquilo ali e entrei no negócio. Então, teve uma vez uma conversa com um produtor, e ele falando dos filhos e eu falando da minha situação, que eu gostava, né? Mas que eu não tinha oportunidade de entrar no negócio. E ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. A gente aprende a gostar daquilo que a gente conhece. É verdade. Sem conhecer, é difícil a gente gostar. É, sim. Então, e ele me falou isso incentivando para que eu começasse a conhecer do negócio, mesmo sendo barrada, né? Mesmo não tendo oportunidade. Ele disse, é o que você quer para você gostar disso, para você entrar nisso, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Sim, Porque é a base da nossa vida. O trabalho é uma parte maravilhosa, realizadora, é onde a gente consegue colocar em prática nossos dons, a nossa missão de vida, é onde a gente se desenvolve, onde a gente traz benefícios para a vida da gente, das pessoas à nossa volta. Então, eu acho a área profissional, o trabalho, fantástica, um setor da nossa vida assim, que é uma lavoura muito fértil para a gente desenvolver tudo, inclusive a nossa vida pessoal. E as pessoas que eu vejo assim que não têm amor pelo que fazem, né, eu acho um desperdício, porque é um setor da nossa vida tão próspero, tão fértil, que a gente pode fazer tanta coisa nele, que é um desperdício não amar o que a gente faz. É verdade. E é onde a gente aprende a se relacionar com pessoas, com colaboradores, com parceiros de negócios. Eu falo que é um lugar fantástico, um setor da nossa vida, assim, que a gente pode unir tudo Com e desenvolver, né, todos os aspectos da nossa vida ali. Então, aquilo gravou, né, a questão do... E aí eu comecei a despertar para olhar para a propriedade, mesmo não participando, né, olhar o que eu gostava, o que me fazia bem, né, porque que eu amava aquele espaço, e foi bem interessante esse processo, que me ajudou muito, né, a desenvolver esse amor pela terra, e acho que o amor pela terra e pela família foi o que fez abraçar isso tudo e conseguir fazer o primeiro plantio. Olha só. Não, com certeza deve ter sido um desafio muito grande. Agora, para ver como é importante a gente manter os filhos no nosso meio de trabalho, né? A sucessão hoje vem sendo um gargalo muito grande no agronegócio, muito grande. Não só no agronegócio, como em muitos negócios, né? Vem sendo um gargalo. Não que a criança, não que o jovem tenha que seguir os nossos passos, né? Como pais, mas pelo menos ele terá a opção de seguir ou não. Isso que eu acho muito importante. Tem que dar liberdade, porque cada um tem seu perfil, né? É verdade. Esses dias eu estava dando uma entrevista falando agora dos desafios do agro, né? Dessa crise, enfim. E eu falei, dentro das propriedades, aproveitar os talentos, porque às vezes o teu filho não tem talento para tal coisa na propriedade, mas tem talento para outra coisa, né? Às vezes dentro da propriedade mesmo. Sabe? Então, assim, o quanto é preciso dar a liberdade, mas dar a oportunidade. Com certeza. Então, eu falo, nós, as crianças lá, né, a gente sempre procura, eles participam de tudo, eles sabem de tudo como funciona. Eles ajudam desde pequenininhos. Tem um sobrinho de 3 aninhos e ele quer ajudar, porque a gente ensina, né? Então, ele quer estar em cima do trator, ele pega a chave para arrumar o trator, então, tudo ele quer ajudar, Então, o despertar disso, né? E esse conhecimento e abrir essa porta só vai agregar. Se não quiserem ficar na propriedade, ok. Sim. Mas aí vai ser uma opção, né? E eles vão ter essa oportunidade de se desenvolver lá dentro. Com certeza. E é de pequeno que se cria o amor, não adianta, né? Então, ele está ali no contato com máquina, com animais, com a terra. Impossível não criar um amor pela terra. Quando você tem esse contato direto, o agronegócio é o que a gente fala. Ele nasce e se cria dentro da gente, porque hoje você pegar alguém que não tem nenhuma ligação e querer torná-lo um produtor, é praticamente impossível.
né? A gente vê modelos de negócio, né? Que aí foge do que a gente vem falando de propriedades menores, de propriedades Isso. familiares, né? Que é outro padrão de negócio, onde a gente vê grandes empresas, grandes grupos, né? Sim. Dentro do agro. Aí é uma situação. Mas a gente fala da nossa realidade aqui, Isso mesmo. né? Do que formou as propriedades, da realidade que a gente vive, né? E o que faz com que as propriedades permaneçam. E aqui é muito, por serem pequenas e médias propriedades, é muito o amor pela terra, a união da família. É o que mantém o nosso agro aqui ainda. Com certeza. Na verdade, a maioria esmagadora hoje das áreas rurais, principalmente no sul, mas praticamente no Brasil todo, são de áreas não tão grandes. Então, e essas áreas precisam muito da gestão familiar, né? Elas dependem muito dessa gestão. Então, o bom é que hoje já se tem muito conteúdo, muitas ferramentas para manter esse jovem lá dentro da propriedade, né? Que antigamente, uma coisa que não deixa de ser uma proteção dos pais, que eu ouvi muito e aconteceu comigo também, que numa parte da minha vida eu também fui um que saí porque os meus pais, não, você tem que estudar, tem que se formar para trabalhar na cidade, que aqui é muito sofrido, né? É a questão do sofrimento. E realmente era. E realmente era. Só que o que acontece? Hoje, com a evolução do agronegócio e com as imensas possibilidades que existem, a gente não está falando só de produzir grão. Hoje você tem N possibilidades para você se produzir e ter valor agregado em produtos, desde a pequena até a grande propriedade. Então, depende só de dar liberdade para os jovens procurar alternativas, pensar como família, pensar como gestores, porque um dos grandes desafios hoje também é ter uma gestão eficiente dentro da propriedade rural, né? Uma coisa que eu vivenciei fora foi a questão administrativa em empresas, que tudo é muito detalhado. E quando você consegue... Nem sempre a gente vê isso na propriedade. E nem sempre a gente vê isso. E isso aconteceu comigo mesmo. Eu comecei a analisar, tá, mas por que na empresa funciona assim e lá na minha propriedade não está funcionando? E aí a gente não está na hora da gente profissionalizar essa gestão aqui. Vamos ter que botar as coisas em ordem, né? E eu acredito que seja uma coisa que você também deva ter enfrentado lá, né? Eu, no meu caso, como não teve sucessão, então eu tive que pegar o negócio em si e ir fazendo acontecer, né? Mas, no geral, quando a gente vê, né, esses processos de sucessão, e assim, a gente acha que as coisas nunca acontecem pra gente, acontece. Né? Quando a gente menos espera, as coisas acontecem. Então, não deixa para amanhã ou desde pequeno já introduz na propriedade, né? Já vai trazendo para o negócio. Olha para o teu negócio com esse olhar de gestão, traz os filhos, os sucessores para olhar para isso também, para os números, né? Para os homens aí que muitas vezes centralizam a questão dos desafios, né? Traz para a família auxiliar nas resoluções também. Isso era uma coisa que a gente vivia em casa, então tinha os desafios, meu pai sofria sozinho, né? Porque, por exemplo, um momento de crise como agora, ele passou por momentos de crise e a gente não teve como auxiliá-lo porque ele não deu abertura, né? Então, o quanto é importante, assim, dividir isso, e a gestão parte por esse princípio também, né? De delegar, de dividir, de todo mundo participar dessa construção das soluções. Então, a importância da sucessão, né? De entender do negócio e entender como quem fica no negócio vai poder trabalhar dentro disso, né? Abrir espaço. E na sucessão, a importância também do jovem que está entrando, do respeito ao que já foi feito. Né? Porque às vezes o jovem tem aquela ansiedade de chegar e quer mudar tudo, né? A gente acha que vai salvar o mundo. E isso é parte da... Todos nós passamos por isso, passamos né? por isso. Então, eu vou mudar tudo na propriedade. Calma, tem coisas que sim, devem ser mudadas. Mas o quanto já funcionou dessa forma, o quanto eu preciso manter as bases, o que manteve minha propriedade até agora. Né? Olhar para isso. E a partir disso, sim, fazer essas transformações para que a propriedade expandir. Né? Mas mesclar esse novo com o que já existia é bem importante
É verdade. as duas gerações, né? E eu acho que você tocou num assunto bem importante, Luísa, que até é a tua área, a questão psicológica, Sim. né? Então, eu acho que vamos falar um pouquinho disso, porque realmente, infelizmente, hoje a gente pode ver o que já aconteceu no Rio Grande do Sul, de muitos pais de família, muitos empreendedores do agronegócio, inclusive até tirando a própria vida por conta dos desafios que estão acontecendo. Esse índice está aumentando. O índice aumentando e é uma Muito. coisa muito séria mesmo. Por isso que, assim, é importante a gente falar que nessa questão psicológica não pode ser deixada de lado. O produtor, ele precisa se abrir com a família, ele precisa dividir os problemas e precisa entender que não é só ele que está com problemas, né? Então, ele precisa dividir isso com os outros até para tirar um pouquinho do peso. Não que as outras pessoas possam resolver, mas pelo menos aliviar um pouco do peso Faz toda a dos diferença. ombros, não é? Nesse meu processo e adoecimento do meu pai, enfim, todo da fazenda, eu procurei muito entender o que estava acontecendo, né? Tanto com o emocional do meu pai, por que ele chegou a adoecer, né? Teve uma depressão por trás disso também, da doença, enfim. E fui tentar entender o histórico, né? Porque eu não me conformava que um homem tão inteligente, com a capacidade que ele tinha, né? E chegar a adoecer enfim, perder a vida por um adoecimento tão jovem, né? Sendo que era uma pessoa que tinha saúde. E para entender isso tudo, para mim entender, né, que foi que eu comecei a entrar na área das terapias. Junto com a entrada na propriedade, eu comecei formação em psicanálise, especialização em psicanálise, e fui fazendo outras formações. Hoje eu trabalho com terapias energéticas, né? E me propus a estar lá sempre e levar isso para aquele meio onde eu estou, porque eu acho que é o nosso dever começar por onde a gente está. Sim. Né? Então, o quanto eu tentei sempre levar esse desenvolvimento emocional, né, essa oportunidade de olhar para si mesmo lá no meio rural. Tanto que eu iniciei o trabalho com mulheres lá do meio rural, quando eu comecei os atendimentos, comecei a trabalhar, comecei com um grupo de mulheres lá, né, para trazer essa questão do desenvolvimento, porque o que eu via que acontecia a campo, que foi o que aconteceu na minha casa. Certo. Né? Trabalha muito a campo, está sempre lá no meio rural, né? Muitas vezes poucas pessoas no dia a dia se convive, Sim. às vezes passa o dia todo na lavoura sozinho, né? Em cima de uma plantadeira, em cima de uma colheitadeira, enfim. Então, um trabalho que muitas vezes é, em vários momentos, solitário, né? E aí acaba a mulher, quem mora na área rural, por exemplo, no meu caso, né? Acaba ficando também esquecendo muito de si mesma, né? Então, trabalhando lá no meio rural e deixando muito o autocuidado de lado. A gente vê muito isso ainda. Sim. Né? As mulheres acabam esquecendo que são mulheres, né? São mulheres, então, e nas propriedades, nas pequenas propriedades, a gente vê mulheres a campo, sempre. É difícil, assim, a propriedade familiar que a gente não vê a família toda a campo. E a mulher esquecendo muito do autocuidado, o homem se sobrecarregando com essa questão né, eu sou de centralização, eu sou o provedor, eu preciso centralizar, mesmo que às vezes a mulher está ali à frente junto, né, mas essa questão da nossa cultura. Então, vendo tudo isso, que eu comecei a me desenvolver nessa área, né, até para entender a história da minha família, a minha história, do meu pai. E hoje sou terapeuta lá no meio rural, né? E a importância do cuidado emocional. Um momento de crise é a mesma coisa lá. Eu cito um momento de crise para uma pessoa, para o emocional de uma pessoa. E há uma situação climática lá numa lavoura, é a mesma coisa. Quando a gente tem um solo que a base está boa, né? Um solo fértil, que é lá o início de tudo lá, é como está a minha terra. Né? Verdade. Então, se eu tenho lá um solo estruturado, fértil, numa situação de estiagem, com boas sementes, né? E as sementes a gente planta todos os dias no nosso emocional, com boas sementes lá, por mais que sofra com a estiagem, com certeza
o resultado ainda será muito melhor do que uma terra infértil, sem cuidado e sem boas sementes. O nosso emocional da mesma forma. Sim. Quando a gente está passando por um desafio, se a gente tem um emocional fértil, um emocional que é cuidado diariamente, no dia a dia, né? Quando a gente consegue trabalhar o emocional, o autoconhecimento, quando a gente sabe nossas fortalezas, as nossas fraquezas, né? E acolhe isso, planta boas sementes todos os dias na nossa vida emocional. Quando passa o desafio, balança, mas não quebra, né? É verdade. É como o bambu, a gente fica lá, balança, o vento é forte, mas pode até envergar bastante, mas volta, né? Volta e volta com experiências e volta mais forte. Então, a importância, assim, desse cuidado emocional diário. Eu falo diário porque é todos os dias. A gente fica pensando, um dia eu vou procurar uma terapia, um dia eu vou... Não, é no dia a dia. É nos teus pensamentos, é no que você faz, é ter aquele momento de autocuidado, momento para se priorizar, fazer o que é importante para você, o momento para olhar para os teus sonhos, para os teus desejos, para os teus limites também, sabe? Então, o quanto é importante, assim, no dia a dia, esse cuidado. E eu aprendi, tive experiências com a terra, né? O quanto o cuidado faz diferença no momento de crise. E com o nosso emocional da mesma forma. O quanto o cuidado ter uma base estruturada vai te dar essa força para os momentos de crise. E o que a gente vê acontecendo hoje, né, Sim. com as pessoas do nosso agro, que é muito triste, esses suicídios, né, muita gente doente. Eu tenho atendido, assim, pessoas que, em função, desencadearam câncer, depressão, né, enfim, várias doenças. A importância de não deixar chegar numa situação assim para ter o cuidado. Até porque muitas vezes as doenças elas surgem do emocional, né? Começa lá no emocional até ela surgir no físico. Então, e muito disso se dá até pela questão do machismo de antigamente, daquela coisa que a gente gosta de mostrar que a gente é forte, né? Nós, os homens do campo, né? E os homens em geral gostam de ter aquela pose de herói, né? Mas muitas vezes o turbilhão de coisas que está na nossa mente é muito grave e está mexendo muito com a gente, como é essa fase que nós estamos passando agora. Só que a gente tem que entender que a gente é ser humano e não é diferente de qualquer outro, que a gente precisa cuidar do nosso emocional e principalmente para a gente tomar as melhores decisões possíveis num momento como esse. Se o nosso emocional não tiver pelo menos centralizado, se o nosso emocional não tiver alinhado, nós corremos o risco de tomar decisões muito ruins. O risco se torna muito alto. Geralmente é o que acontece. Porque a gente vai pelo medo, né, pela insegurança e acaba tomando decisões que afetam ainda mais. Afetam ainda mais. Isso a gente falando até da gestão. Porque o que acontece? Como é um momento delicado que a maioria dos produtores estão passando, hoje a estruturação de gestão da nossa propriedade está por um fio. Então, cada decisão, por menor que seja, ela pode refletir muito lá na frente. Ela é muito importante. Por isso é tão necessário o produtor começar a pensar o seguinte: eu estou em uma situação difícil, eu estou num problema, mas tenho que administrar, eu tenho que passar. E eu não posso acabar com a minha saúde por conta disso. Eu tenho que estar bem para resolver, né? Eu tenho que estar bem para ultrapassar esse problema. Por isso que, assim, produtores, você não vai ser nem o primeiro, nem o último endividado dessa terra, né? Não. Então, quem convive na cidade... Não é a primeira crise. Não é a primeira, não será a última também. Não será a última. Né? Ela, com certeza, é uma crise muito forte que a gente está passando, grave, mas, assim, que a gente tem que buscar energia para passar, né? A gente tem que cuidar do nosso emocional para passar. Sabe que às vezes os pacientes, eu tenho vários pacientes que são produtores e produtoras, e aí imagina agora nessa crise, né? Todo mundo fica instável. Isso é normal, mexe, né? Não tem, por mais estruturado que sejamos emocionalmente, sempre vai abalar, não tem como não. Sempre. A diferença vai abalar menos ou mais.
tomarei boas decisões ou não, né? Dependendo da nossa estrutura emocional. Então, às vezes, em terapia me falam, mas como? Como é que eu vou encarar o lado bom? Sempre tem opção. Ou a gente senta e chora e deixa que as coisas aconteçam da forma que é, e nem sempre será a melhor forma. Sim. E reclama, ou a gente olha, encara, né? Sabe, gera sofrimento? Gera. Estou dizendo que não. Mas a melhor forma é olhar de frente. Sempre falo, os nossos medos, nossas situações, eu virar de lado ou de costas é pior. Né? Com certeza. Porque daí as coisas estão acontecendo e a gente não vê. E eu não tenho como tomar alguma atitude se eu não estou olhando. A propriedade é a mesma coisa. Se eu não olho para ela, principalmente agora, porque daí não dá vontade de olhar para planilha nenhuma. Sim, né? sim. Então, nesses momentos, a gente tem vontade de fugir de tudo. Pelo contrário, dá vontade de sair correndo, não olhar para número, não olhar para nada. É verdade. Porque bate o desespero, não tem como dizer que não. Mas é pior. Sim. Então, eu sempre falo, encara o monstrinho de frente. E aí você sabe com o que você está lidando. Né? É verdade. Vai poder tomar decisões excelentes nesse momento? Não. Mas a melhor decisão possível. Porque momento de crise é assim. A gente não toma a decisão que a gente gostaria de tomar. A gente toma a decisão que tem que ser tomada. Então, alguns cortes, algumas reestruturações necessárias, sim. Não é o que eu gostaria, não é. Mas é necessário. E quando eu estou olhando de frente a propriedade, quando eu estou olhando a situação de frente, quando eu boto a minha frente, fica muito mais fácil. Por mais que sim, é difícil, como eu disse, nesses momentos é igual nossos medos. É isso. Dá vontade de virar as costas e sair correndo. Mas ele vai correr atrás de você, não adianta. A situação da propriedade também. Vai junto. É verdade. Ela não se afasta porque a gente vira as costas. Não tem jeito. Então, a melhor forma é olhar. Né? E quem não olha muito para a gestão, não olha muito para a administração da propriedade, esse é um momento importante de ver. Né? Encarar, entender a tua propriedade, ver como que ela funciona. Porque cada propriedade é uma realidade diferente. Conhecer os seus números, né? Não tem uma receita de bolo para cada propriedade, não. Uhum. Então, conhecer a minha propriedade. O que eu tenho, o que eu posso melhorar, quais são os meus gargalos. Porque quando está na época de fartura, né? Aí vai embora, né? Vai embora, boas colheitas, eu tenho alguns gargalos aqui ali, mas aquilo ali, no geral, não influencia. Sim, né? sim. Não faz com que mexa tanto lá nos meus números. Agora, num momento de crise, qualquer situação lá, pequena situação que eu não estava olhando, vai fazer diferença. Com certeza. Então, nesse momento, a importância de olhar para tudo isso, né? E eu vejo que nós, produtores, agricultores, por que muitas vezes o emocional, até já tem estatísticas, né, que o produtor é onde mais ele é afetado emocionalmente do que os outros empresários, né? Mas por que isso? Porque a gente deposita não só a vontade de produzir, como o amor pela terra. A gente essa ligação. A gente é apaixonado por tudo lá, pela cerca bem feita, pelo portão, pelo maquinário. A gente deposita um pouquinho de amor em tudo. Não é como na maioria das empresas que... Só olham números. São números, é uma questão de gestão. Aqui tem que produzir isso, precisa um maquinário para produzir aquilo e tal. Já na fazenda, não, é tudo muito lutado, é muito colocado o amor, é sonhado com aquela máquina, é sonhado com aquele pedaço de terra a mais. Então, por isso que afeta mais também o emocional, né? Afeta de forma direta o emocional. Por isso que agora a gente está num divisor de águas onde a gente tem que aprender o seguinte, como qualquer outra empresa da cidade. Porque o que não está no nosso radar como produtor é que na cidade as empresas quebram, na cidade as empresas entram em recuperação, passam dificuldades e de uma forma muito mais, vamos dizer assim, frequente do que no agronegócio. No agro, né? Exato. Muito mais frequente. Então, o que nós precisamos entender como produtores? É que isso vai acontecer um momento ou outro. E que é uma empresa também. É uma empresa como qualquer outra. Tem todo esse amor envolvido, tem todo esse cuidado, né? Que realmente eu falo que a terra parece que ela envolve de uma forma que só quem é produtor e quem vive o meio para entender. Exatamente. Mas a gente precisa olhar como empresário.
É necessário, muitas vezes, a gente deixar isso e olhar os números, olhar para a propriedade com mais racionalidade, não tão emocional, para a gente conseguir tomar algumas decisões. Com certeza. E, por outro lado, eu falo, tem coisas na propriedade que eu falo por mim, que faz bem. Uhum. Às vezes não é o que dá mais lucro, mas te faz bem, ok. É isso aí. Tem aquilo que te faz bem também. Porque Precisa disso também, o meio né? rural, ele dá essa oportunidade pra gente, né? De a gente verdade. desenvolver coisas lá dentro que talvez não sejam as mais lucrativas pro negócio total. Mas, assim, é um trabalho que é um hobby, é algo que faz bem. Então, tenho esses detalhes dentro da propriedade também, que eu acho que é o que faz bem. Claro, claro. Mas olhar a propriedade, sim, como uma empresa. E bem lembrado, a gente acaba olhando para a propriedade, acho que o que a gente está passando, as empresas não passam, não, com muito mais frequência. Tanto que, como empresário, eu também posso falar, né, o quanto é um desafio uma empresa se manter. Né? A gente tem estatística no Brasil de quantas empresas abrem e fecham. Nossa. É gigantesco o número. Muito maior do que no No agronegócio. agro. Então, são desafios que fazem parte do mundo empresarial. Né? E nós somos uma empresa também. Então, isso realmente assim não é uma catástrofe localizada. É algo que acontece. Né? E é só um desafio que com certeza vai passar. E o produtor, como eu disse, a gente aprende com a terra. E é um desafio que vai fortalecer. E a gente vai achar meios de voltar a produzir e se realizar o nosso agro. Então, uma mensagem que é muito importante a gente deixar aqui é que, produtor, tira o peso das tuas costas, que ou eu tô com o nome sujo, ou eu tô com uma dívida atrasada. Não, cara, tira o peso, simplesmente cai para dentro do problema, vai resolver, né? Tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Então, eu vejo produtores que nunca tiveram atraso e estão e exatamente, enfim, de todos os tamanhos. Foram consequências assim cumulativas, né? Isso. Então foram vários anos e tem mais a parte da economia. Então vários fatores que foram se agregando. Com certeza. E é não se desesperar, olhar para isso e saber que não é só você. Tá todo mundo do mesmo jeito. É verdade. Temos, claro, que sempre lutar pelos nossos direitos, né, como produtor, como agronegócio, mas principalmente assim, nós temos que trazer para dentro do nosso emocional que é um problema, como qualquer outra empresa passa, e que a gente tem que resolver. A gente tem que buscar meios, negociações e buscar e ir atrás. E como eu falei, encarar o bichinho de frente, não adianta. É verdade. A gente vira as costas. Com certeza. Até porque a gente tem os nossos filhos vindo atrás. Nós temos uma sucessão que vem se criando. E eles precisam também entender esses momentos difíceis. Então, eu quero ultrapassar esse momento difícil para mostrar também para o meu filho que vem aí que a vida não é só um mar de rosas, né? E a vida é feita desses desafios, desses altos e baixos. Isso faz parte. Faz parte do nosso desenvolvimento, inclusive. É verdade. E eu vejo que como a nossa descendência, principalmente aqui no Sul, as pessoas são tão corretas, são tão assim, preocupadas com o seu nome, né, que eles acabam se afetando muito quando acontece uma situação como está acontecendo agora. E só que ele tem que entender que maior que o seu nome é a sua família. É quem ama, quem a gente ama, né? Quem está junto de nós. É muito maior do que o nosso nome, é muito maior do que a nossa fazenda, é maior do que tudo, é quem está do nosso lado. Então, é por eles que a gente tem que desenvolver o nosso emocional, partir para cima dos problemas e ultrapassar essa fase difícil, né? E vai passar, as coisas vão se reorganizar. É isso mesmo. O bom é que sempre tem um plantio e uma colheita aí pela frente e a gente tem a esperança que vá. É verdade. E vai, teremos um novo ciclo agora de anos bons, né? É verdade. Falo, nada, nem a alegria, nem a tristeza, nada é perpétuo para sempre, imutável. Então, verdade. como tem as fases difíceis, tem, né? Mas mesmo nessas fases difíceis, quanta coisa boa tem no meio disso. Com certeza. Né? A gente está falando de uma aprendizados, situação, né? Que, claro, nos afeta em todos os setores. Mas quanta coisa boa tem no meio disso. Né? Então, para quem está lá focando só
no que deu errado, no que não aconteceu, nas expectativas frustradas, nas contas que eu não consegui pagar, né? E que bom que a gente tem pessoas tão íntegras, né? Sim, sim. Querendo pagar, querendo, né? E a preocupação com isso. É bonito de ver isso, né, no ser humano, Com essa certeza. integridade. Mas não deixar isso afetar, sendo que às vezes são fatores que não são controláveis. Sim. Né? Então, eu vou fazer aquilo que está dentro do meu alcance. Não tem, por exemplo, da estiagem, não tinha que fazer as chuvas. Né? Então, por mais que o produtor queria colher e pagar as contas, não tinha produção para isso. É um fator alheio à sua vontade, não Então, tem, não foi né? porque você foi negligente, não foi porque É você verdade. não foi íntegro que as contas não foram pagas. Não, foi uma situação, e uma situação do Estado todo. É verdade. E o quanto é importante a gente olhar para isso e saber que, sim, tem sempre as fases boas também por vir Verdade. e as coisas boas no meio disso. Tudo passa, né? Ou seja, a fase boa passa, mas a ruim também passa, né? Essa frase é da minha mãe. Quando a gente fala alguma coisa, ela olha, tudo passa. Tudo É passa. isso A gente aí. tem muito isso na família, sabe? Com qualquer situação, a gente às vezes se olha, tudo passa. Né? De uma forma ou de outra, vai passar. E não é a primeira crise, como a gente falou, não será a última. E quantas crises vieram, né? E quanta coisa boa também surgiu dessas Com crises. certeza. Não, eu falo até por mim, quantas coisas nesse momento difícil que a gente está passando, quantas coisas que eu não dava importância no meu modelo de gestão lá na agricultura, que eu comecei a observar mais. Que eu busquei conteúdo, conhecimento e comecei, meu Deus, mas aqui era uma lógica que eu poderia ter visto, né? Então, eu acho que é um divisor de águas, eu acho que para todo o nosso estado, para todo o agronegócio, que agora a gente precisa ser ainda melhor daqui para frente, né? Como produtor, como gestor da nossa propriedade, ser melhor também como ser humano, a gente vai ter que começar a evoluir também emocionalmente, que é muito importante, porque cada vez os desafios estão maiores, né? Então, é essa grande importância de a gente evoluir em todas as áreas da nossa vida, né? Mas vamos falar de coisa boa, porque também falar só de crise não dá, né? Conta um pouquinho do teu espaço, que vem tratando de muita gente. Eu ouvi falar que é um lugar, assim, maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, mas eu falo que é um pedacinho de paraíso lá. Na propriedade, e isso também vem como uma opção para a gente, né? Pequenas e médias propriedades, assim, a questão da diversificação. Quando a gente pode trazer alternativas para dentro da propriedade. Lá eu trabalho com a Vila Casulo. A Vila Casulo, na verdade, foi um reaproveitamento de algo que já estava na propriedade e que seria desmanchado, que é a casa dos meus avós paternos. Nossa. Então, hoje eu moro do lado, que é a casa que eu passei toda a infância, né? Meu pai faleceu, eu voltei a morar na propriedade, só fiquei poucos anos fora, né? Morando na cidade, mas quando ele faleceu, eu retornei e faz mais de 12 anos que eu moro lá. E não pretendo sair, porque eu falo que a qualidade de vida que a gente tem no interior, hoje em dia, com internet, com tudo, é maravilhosa. E ao lado da minha casa, que foi onde eu passei toda a minha infância, eu falo que meu mundo inteiro era lá, tinha a casa dos meus avós, uma casa com mais de 70 anos, toda de imigrantes italianos, então uma casa bem típica italiana, com porão, com tudo que diz respeito a uma casa italiana. Eu mantive toda essa estrutura da casa, essa história da casa, né? A gente modificou pouquíssimas coisas. E, mantendo toda a história, eu abri lá uma clínica de atendimento com terapias holísticas. Então, os atendimentos eu faço tudo lá, né? Em meio à natureza. É uma casa que é no meio do mato, literalmente. Então, a energia do lugar é maravilhosa. Tem toda essa questão da história e a gente preserva muito isso. Traz história dos clientes também que vão lá. Então, tem muitas pessoas que deixam peças da família lá na casa. Né? Toda a casa ela é decorada com obras de arte ou peças históricas, né? De outras famílias ou das nossas famílias. E nesse espaço eu desenvolvo esse trabalho com as terapias holísticas.
Eu abro para atendimento de quarta a sábado e a gente loca também para eventos, para reuniões, para eventos empresariais, né? Porque o ambiente ele traz essa questão do aconchego, da conexão com a natureza. As pessoas vão para lá fazer reunião descalço. Eu trabalho só descalço lá. Eu disse que uma dos presentes que eu ganhei de poder morar lá e trabalhar lá é que eu vivo descalço. Nossa, tudo de Todos os bom, né? dias. Então o troca de energia com a terra direto. Então lá as pessoas conseguem trazer essa conexão com a própria essência, né? Porque a Vila Casulo ela recebe ser humano. Então não importa quem chega lá, quem deixa de ser, a gente acolhe a essência das pessoas lá. E é da essência e da alma das pessoas que a gente cuida com muito amor lá na Vila Casulo. Ah, que bom, que bom. Eu vi até que tem um trabalho também com crianças lá, né? Sim, a gente recebe crianças também. E agora tem mais um trabalho que a gente está desenvolvendo lá, também agregando coisas da propriedade, né, são as terapias com os cavalos. Ah, Né? olha só. Então, eu já atendo com a terapia energética de cura, que é um tratamento do campo de energia e do inconsciente. E agora eu estou levando esse trabalho e tenho mais 2 terapeutas, duas éguas que me auxiliam nesse tratamento. E é impressionante o resultado que a gente tem agregando o cavalo, né, o campo energético do cavalo, a sensibilidade do cavalo para tratamento. Olha só. Então, a gente está com esse trabalho lá agora faz poucos meses e com resultado fantástico. A gente abre para cursos, dá formações dentro dessa técnica que eu trabalho também. Né? Então, tem sempre coisas acontecendo e esse trabalho de desenvolvimento humano mesmo dentro da propriedade. Olha só, que interessante. Realmente uma empreendedora, né? Realmente uma O empreendedora. agro, eu sou apaixonada pelo agro porque é a minha história. Né? E me trouxe essa segunda profissão que hoje eu sei que é minha missão de vida e é o que eu mais amo fazer, né? É estar na terra e ajudando a desenvolver pessoas. Então, eu consegui agregar lá, né, tudo que eu amo e isso foi graças ao agro, né? Graças à terra. Olha só. Então, o agro tem isso. A gente que vive, que nasceu no meio da terra, dos animais, esse amor dificilmente vai sair de dentro de nós, né? A gente é uma coisa que corre nas veias, né? E transforma vidas, realmente transforma vidas. Só quem tem esse contato, e eu já quero deixar aqui para quem não tem esse contato direto com o agronegócio, olha que baita oportunidade, como lá na Vila Casulo, de você entender mais como funciona o agronegócio, como entender melhor a energia diretamente com o meio ambiente, né? A gente veio da natureza e acabou esquecendo muito disso. Né? E o quanto o ser humano precisa dessa troca. Porque tudo é energia e nós precisamos, a gente é parte da natureza. E quando a gente se isola muito disso, a gente começa a adoecer. Então, a gente vê, assim, muitos casos de pessoas muito infelizes, doentes, a humanidade está adoecendo muito. E esse retorno, essa troca com a natureza, para nós é vital. Por mais que a gente esqueceu disso, para nós é vital. A gente precisa disso porque a gente vem da natureza. E o quanto a gente está no meio do concreto e esquecendo de fazer essas trocas, e aí depois aparece uma doença na vida da gente, né? Uma situação, e a gente não entende o porquê, o quanto a gente deixou de se conectar com a nossa essência. E a natureza é um meio maravilhoso para a gente fazer isso. Eu falo, todo mundo precisa, pelo menos uma vez por semana, um contato. Eu tenho pacientes de grandes centros, assim, né, que às vezes eu dou o exercício para todo mundo colocar o pé na terra. Olha só. Os médicos estão indicando isso, porque é muito saudável essa troca. E alguns pacientes me dizem, mas eu não tenho, eu moro em apartamento. Vai no canteiro lá da cidade, vai no parque, não sei. Acha um pedacinho de terra lá, coloca o pé, faça isso pelo menos uma vez por semana, porque o auxílio é aquele cuidado, aquele pequeno cuidado. Às vezes nem precisa fazer uma terapia, né? Para quem não gosta de
de terapias, né? Tem muita gente que é resistente. E ok, às vezes o teu cuidado, a tua troca, o momento de parar, essa troca com a natureza é fantástico. E quem quiser conhecer Vila Casulo, fazer essa troca num lugar que a energia é maravilhosa, está convidado, com certeza. Olha aí, com certeza. Até a gente vai deixar depois o link aqui para quem quiser conhecer. Isso aí. É uma baita oportunidade. E como isso é importante, uma coisa que eu vi por mim, eu gosto de dividir as minhas experiências também nesse sentido, que eu como produtor e como eu tenho empresa, eu fico naquele vai e vem, né? Um pouco eu tô com o pé na terra, um pouco eu tô lá no escritório. Então, na verdade, eu me sinto até privilegiado de poder viver essa vida, porque eu vivo vários mundos ao mesmo tempo. E isso, para mim, é um privilégio, né? Poder. Enriquecedor, com certeza. Nossa! Agora, uma coisa que eu percebi, principalmente no meio rural, é que por muito tempo, eu, como a maioria dos produtores, a gente ficou focado em produzir, na gestão, trabalhando, correndo para lá e para cá, e a gente deixou de observar um pôr do sol. A gente deixou de sentir o cheiro da terra quando começa a chover. A gente parou de prestar atenção nos detalhes da vida. E a nossa empresa Céu Aberto tem tanta coisa linda. Tanta coisa linda, tantas sensações, tantas experiências. Eu tenho um açude lindo na frente da nossa propriedade lá. Um dia eu parei para pensar, meu Deus, há quanto tempo? Eu não lembro a última vez que eu fui pescar no açude. Eu tenho lá um pedalinho, um cisne lá. Quanto tempo eu não ando? Há quanto tempo eu não ando, meu Deus? Há quanto tempo eu não dou uma volta com meu filho no pedalinho lá. Então, muitas vezes o nosso emocional ele vai se sobrecarregando e ele vai anulando a nossa percepção das coisas boas, né? E aí parece que só tem coisas ruins, né? Exatamente. Como nesses momentos. Então, eu só foco no negativo. Sai lá fora. Olha para o céu. Olha para uma árvore. Olha para um passarinho. A vida é fantástica. Né? E como a gente precisa desses momentos. A gente precisa muito. Aí eu venho de um tempo para cá me policiando e tirando um tempo para agradecer tudo que eu tenho, agradecer aqueles momentos, aquelas experiências que muitas vezes a gente acaba achando que é uma coisa simples, banal do dia a dia, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Começa a se privar disso, a não ter isso. A falta que faz. Né? E sabe que esses momentos de gratidão, assim, de a gente enxergar as coisas positivas, as pessoas não imaginam o quanto isso traz mais coisas positivas para a vida da gente. Às vezes a solução do que está acontecendo lá na tua vida, lá na tua propriedade, vem não do momento que eu tô lá com a planilha na frente, olhando para os números, isso é importante, mas às vezes é nesse momento que eu saio lá fora, agradeço, que as coisas começam a clarear, que as oportunidades, as soluções vêm, né? Porque nós somos seres conectados com tudo. Então, quando a gente se abre para receber, e a gratidão, ela faz isso. A gratidão faz a gente reconhecer o que a gente tem e se abrir para receber ainda mais. Né? Então, às vezes, nesses momentos é que está a solução. As coisas é onde você vai receber ainda mais. Nesses onde eu consigo reconhecer o que eu já tenho, as belezas que já existem. Eu estou num período muito privilegiado da minha vida. Eu falo que eu estou só na diretoria da propriedade. Isso é muito bom. A vida me deu de presente um cunhado, o marido de minha irmã é agrônomo, uma pessoa fantástica, que faz uma gestão incrível. Então, de uns anos para cá, né, a gente redividiu a família, porque a gente trabalha em família, e ele cuida da gestão da propriedade, né? Eu sigo morando na propriedade, mas quem cuida de toda a gestão, de todo o processo da propriedade é ele. Então, o estar lá agora como terapeuta, e podendo vivenciar tudo aquilo, mas agora não mais como gestora, como terapeuta lá naquele meio, tem me dado mais tempo para viver esses momentos. Então, é fantástico, assim, mas qualquer um pode fazer isso. Acorda de manhã, abre a janela, olha para fora. Quanta coisa maravilhosa. Mas eu tenho tido a oportunidade de viver isso ainda mais. Né? Porque antes, às vezes, na correria, não consegue ver tudo isso. Então, quanta coisa maravilhosa a gente tem lá na nossa empresa, que é uma empresa que não é qualquer empresa, é uma empresa que é a céu aberto, tem os contras disso, mas tem toda
todos os benefícios de a gente estar lá, com poder botar o pé na terra, poder ver o pôr do sol. Né? Enquanto a gente numa sala não consegue enxergar nem o pôr do sol. É verdade. Pegar uma fruta no pé, né? O lanche da tarde, a gente ir lá colher no pé. É verdade. Então, quanta coisa boa a gente tem e pode ser usufruída daquilo que a gente vive. No meio rural. Eu vejo por mim, tipo, como eu tenho nichos da minha vida que eu tô para lá e para cá, eu passei uma fase que eu tava muito no automático também. Correndo aqui, pensando lá já, né? E daí, quando estava lá, pensando aqui. Com certeza, com certeza. Eu acredito que muita gente é assim hoje em dia. E quando eu comecei a parar um pouco e começar a curtir aonde eu estou, a minha percepção da vida, a minha percepção dos meus negócios foi mudando. E com certeza até o teu negócio mudou para melhor. Com certeza. Desde também o meu contato com as pessoas, a minha relação com colaboradores, com amigos, com a própria família, tudo vai mudando. Porque daí você não deixa de ser uma terapia, você valorizar o que você tem e valorizar as experiências que você tem onde você está. É uma das melhores terapias. Nossa, é uma terapia incrível que acaba te abrindo os olhos para você ver o quanto você é privilegiado, né? Você consegue enxergar, meu Deus, mas eu tenho tudo isso, né? Eu vivo tudo isso, né? Então, isso é muito importante e eu gosto muito de falar para nós produtores, principalmente, porque às vezes a gente tem todas essas belezas, essas experiências e a nossa vida no automático não deixa a gente curtir tudo isso, né? Sabe, para ver o quanto a gente deixa de olhar para o que tem à nossa volta e valorizar. Lá na Vila Casulo, eu sou filha de italiano, então tem que plantar. Isso é meio no DNA, sabe? A gente planta flor, planta árvore, planta. A gente tá sempre plantando. Nossa, parece que é uma coisa que é necessária. Então tem muita coisa plantada, o jardim a gente cuida, isso é uma herança que eu trago da minha mãe, da minha avó, né? Desse cuidado com jardim, com horta e tudo. Então, é tudo cuidado. E aí, às vezes, tem pessoas que vão, né? Eu já escutei várias vezes, eu recebo grupo de produtoras lá, às vezes, né? Que moram na propriedade, têm os seus jardins, e às vezes chegam lá e olham, admiram, e daí se dão conta. Não, mas na minha casa eu tenho isso aqui também. Na minha casa o jardim é assim também. Na minha casa eu tenho tal coisa e não vejo. Na minha casa tem tal fruta plantada e eu esqueço de ir lá e tirar do pé. Porque como saem, né, do seu espaço e é o espaço de outra pessoa, chega lá e aí consegue ver. Consegue ver, consegue valorizar. Então, assim, eu canso de escutar. É difícil o grupo que eu recebo lá, principalmente quem mora no interior, grupo de produtores e produtoras, que não observa isso, né? Sendo que está tudo ali. Olha só. A gente tem essa tendência a não valorizar o que é nosso, né? Não usufruir daquilo que é nosso. Já está ali, valoriza, usufrui, né? Quanta coisa linda tem à sua volta. Até porque não é fácil manter, né? Então a gente tem que usufruir também, né? Curtir também, porque os produtores, o pessoal do interior sempre brinca, né? O pessoal da cidade gosta de vir passear no interior e tal, mas não sabe o trabalho que dá a manter, né? Mas muitas vezes a gente mantém e não aproveita. A gente, sabe, né? Até isso, assim, eu sou uma apaixonada pela terra, né? Então até que as pessoas chegam, nossa, mas e o trabalho que dá? Eu tenho 2 hectares de pátio, imagina. Uau! Então, claro que eu tenho pessoas que me auxiliam, mas assim, o quanto é bom também. Por isso que eu falo, tem que amar o que faz. É uma experiência. O quanto é gostoso estar lá, cuidar de uma planta, cuidar do jardim, cuidar de uma horta, né? Nossa. Então, quando a gente pode transformar isso também, esse trabalho em coisas boas. E todo o trabalho deveria ser assim. É verdade. Claro que tem as coisas que a gente tem que fazer e tem as coisas que a gente gosta de fazer dentro de qualquer trabalho. Sempre vai ter. Mas quando a gente ama o que a gente faz, né, o quanto se torna algo prazeroso, quanto se torna algo bom pra gente fazer no dia a dia. Isso eu falo que muda a vida da gente totalmente. Totalmente. E o que a gente está falando aqui é que a nossa vida como empresário, como produtor, não tem que ser uma festa. Até porque a gente não está aqui a passeio nesse mundo, né? Aqui a gente está para evoluir também com os problemas, principalmente com os problemas. Agora, se você pegar poucos momentos e realmente apreciá-los,
realmente aproveitá-los, eles já vão fazer toda a diferença no contexto geral da nossa vida, né? Então, é o que eu tô... Detalhes que mudam tudo. Detalhes que mudam tudo. Uma planta que eu vou plantar lá com meu filho, a gente faz uma história para ir lá plantar uma mudinha de uma laranja, de uma fruta qualquer, mas a gente aproveita aquele momento. A gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Agora, a forma que eu vou fazer, a energia que eu vou colocar naquilo ali, é que a gente pode transformar. Exatamente. Desde tratar um animal, muitas vezes a gente vai fazendo no automático, mas há um dia que outro que está mais tranquilo, vamos fazer aquilo com carinho, observando o animal se alimentar, tratando com amor, com cuidado, agradecendo por ter tudo aquilo, né? Então, a gente tem muita terapia dentro da nossa própria existência, dentro da nossa própria propriedade, dia a dia, né? A gente tem tudo o que a gente precisa para se desenvolver, para se trabalhar, para se autoconhecer. Tudo está ali. Dentro de um dia a gente consegue tudo isso. Mas, infelizmente, a gente entra no automático. Isso é natural do ser humano. Natural. Então, a gente mesmo dá aqueles puxão de orelha, né? Opa, eu, né, tô acelerado, tô no automático, eu preciso... Isso é quem mora na cidade, quem mora no interior. Né? Parar aqueles momentos, nem que seja 5 minutinhos, né? Observar o que está fazendo e agradecer. Eu acho que a gratidão é o principal, né? Faz a gente olhar as coisas com realidade. E olhar para tudo isso e parar esses momentos é extremamente importante. É verdade. E as pessoas, mas eu não tenho tempo para isso. Daqui a pouco vai ter que ter tempo, porque teu corpo vai te pedir, teu emocional vai te pedir, e aí vai ser de uma forma dolorosa, né? Então, não deixa chegar nesse ponto. É bom a gente encontrar tempo enquanto temos saúde para isso, né? Porque daqui a pouco vai ter que encontrar tempo de qualquer jeito, né? Então, aquelas coisas, ou é pelo amor ou pela dor. Então, é sempre olha assim, pelo amor, então pode ser doses pequenas, diárias, né? Mas que vai fazer toda a diferença para tua saúde, para o teu negócio, para tua família, para tudo na tua vida. Com certeza. Gente, que bate-papo legal. Foi um prazer te receber aqui, Luísa. Se deixar, fica falando. Não, tá louco. E eu também quase não gosto de conversar, né? Gosto de falar aí, ó. Eu quero deixar esse espaço aqui sempre de portas abertas para você. Fiquei muito feliz com o convite, muito agradecida, muito bom poder falar um pouquinho, né? Eu falo que a minha missão é trazer um pouquinho de auxílio para as pessoas, contribuir um pouquinho, e momentos como esse, eu acredito que a gente consegue levar um pouquinho de auxílio, né? Falo que se a gente consegue auxiliar uma pessoa na vida, já valeu toda a nossa existência. Já valeu, com certeza. Então, que leve alguma coisa positiva para as pessoas, para os produtores, né? Levar esse recado que, sim, nosso cenário atual está desafiador, né? Não está positivo, não. Mas mesmo assim, são coisas, como diz a minha mãe, tudo passa. É verdade. Né? E vai passar, e a gente tem um setor que é maravilhoso, que é próspero e que nos traz tantas coisas boas. Com certeza. E deixamos o convite aqui para quem quiser conhecer a Vila Casulo. Vila Casulo. Vai ser uma experiência incrível, com certeza. Eu vou receber lá com o maior carinho, né? Pãozinho que eu aprendi a fazer com a minha avó, então a gente tem todo um acolhimento, né? Uma casa realmente de família, um aconchego. Então, a gente aguarda você lá com muito carinho. E vocês aqui também, né? Fica o convite para conhecer a Vila Casulo e ir lá ter esse momento em meia natureza de conexão e de conexão consigo mesmo. Que é muito importante. E, com certeza, nós vamos trazer a Luísa aqui mais vezes para nós falar principalmente desse campo emocional. Que é importante. Estou à disposição, que eu possa ser contribuição. Muito obrigado, Luísa. E galera, não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de se inscrever, curtir. A gente vai deixar também as mídias sociais da Luísa, da Vila Casulo, para vocês acompanharem ela também nas mídias sociais, que acredito que o nosso propósito é o mesmo, né? Levar um pouquinho de conteúdo, levar um pouquinho de esperança, de positividade, né, de autoajuda, né? Então, produtores, é momento de focar lá na frente, né?
Não só os produtores, população, né? Nós como ser humano. É momento de focar lá na frente, partir para cima dos nossos problemas e focar sempre lá nos nossos objetivos. Que quando a gente tem um objetivo maior, quando a gente tem um sonho para perseguir, os problemas são apenas degraus que a gente vai ultrapassar, né? Então, e eles vão estar sempre no nosso caminho. Quando a gente quer, baixa a cabeça e vai, que aí não tem crise, não tem preconceito, não tem falta de oportunidade, nada que barra. Verdade. A única coisa que pode barrar somos nós mesmos. Então, quando a gente realmente quer algo, né, e eu sou prova disso, Com isso certeza. eu trouxe de lição também, é baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito, né, focar naquilo lá na frente que a gente quer. E o que vem de desafio em volta, a gente vai conseguindo contornar, vai fortalecendo, e quando a gente levanta a cabeça, a gente olha, a gente atinge aquilo que a gente deseja. E se você quer comprovar o que a gente acabou de falar, para uns minutinhos e só olha para trás o que você já passou. Só olha para trás todas as dificuldades que você já passou. Aí você vai ver que o teu objetivo não está tão longe, não. Não. É só seguir em frente. A gente esquece de olhar tudo que a gente construiu já, tanto que a gente se transformou, que a gente já conseguiu passar. Quantas crises, quantos desafios, até piores do que agora, né? Nossa, quantos desafios que você olha, meu Deus, agora não tem saída. Não tem saída e teve, e estamos aqui. Exatamente. E com certeza estamos melhores do que antes. E isso é o bom da vida, seguir evoluindo. Né? E muitas vezes os problemas, as dificuldades nos evoluem muito mais do que momentos bons, né? Momentos tranquilos. Eu virei fã do caos, porque foi no caos que eu me transformei. Então, tudo que eu consegui evoluir, aprender, né, foi nesses momentos de crise, em todos os sentidos. Então, hoje, claro que no primeiro momento a gente gera o desconforto. Com certeza. Mas logo eu aprendi a olhar o que eu estou aprendendo com isso. É isso aí. Eu posso transformar com isso. E aí, realmente, as coisas se transformam. É uma frase que eu escutei do Lázaro do Carmo, né? O caos é o estado natural da vida, né? Precisa do caos. A gente precisa do caos para a gente sair, muitas vezes, até da nossa zona de conforto. O ser humano quer estabilidade. Não, estabilidade não leva nós a nada. E não existe, né? Agora, a forma que a gente vai encarar esse caos pode ser muito variada. Então, como aí que eu depende vou olhar da mentalidade. Isso? Exato. Às vezes a gente olha como oportunidade, né? E não só como um desafio. Exatamente. Gente, obrigado. Obrigado, Luísa, mais uma vez. E não deixe de acompanhar a gente. Vem muito conteúdo muito bacana por aí. A gente vai ter um espaço aí de visitar muita propriedade, trazer. Inclusive, já temos um convite aqui de visitar a Vila Casulo, que vai ser um prazer. E vai ser um prazer receber vocês lá, com certeza. Então, a gente quer trazer a realidade. E a realidade é que a gente tem que seguir em frente, né? Superar, porque a prosperidade depende muito do nosso emocional e da nossa mentalidade. Se a gente quer, a gente reúne forças da onde a gente acha que não tem e segue em frente, né? E força todos temos. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Muito bem. E aí? Se deixa, vai falar.